Boa tarde, meu querido, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos começando o nosso programa, o programa da Igreja Chamas do Avivamento, e eu conto com você aí. Estamos juntos, mais uma semana que Deus nos concede. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai, por mais uma semana. Que Deus te abençoe. Vamos lá, estamos juntos. A vinheta já está tocando aí, ó. Estamos juntos, fique ligado. Aleluia. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Boa tarde, querido ouvinte, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Eu sou o pastor Edneuton e é com muita alegria, meu amado, que mais uma vez Deus nos concede a estarmos juntos através do programa da Igreja Chamas do Avivamento. Que a nossa semana seja abençoada, tranquila, cheia de bons sentimentos e pensamentos positivos em Deus. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Rádio Bituruna AM 930. Reflexão do dia. Viva a sua vida. E o que não te faz florescer, deixa pra lá. Certas coisas valem muito mais o nosso sossego, a nossa paz, o nosso esperar em Deus, do que o nosso estresse e preocupações. Certas situações nos pede silêncio, oração, boca fechada e calmaria. Perdemos a paciência ou a compostura com que não agrega, só nos trará tristeza e decepções. Viva a sua vida. Pense nisso, querido ouvinte. Igreja Chamas do Avivamento, 51 anos adorando a Deus, pregando a palavra e reunindo a família. Informativo em Chamas. No sábado, aconteceu o 5º seminário de liderança em nossa igreja do bairro Vila Bretas, pastor Ailson Dias. O ministrante foi o pastor Joel do Prado, da igreja presbiteriana, com o tema Gestores Eleitos para as Boas Obras. Foi um sucesso o 5º seminário de liderança. No domingo, querido ouvinte, tivemos uma escola bíblica dominical abençoada em nossas igrejas. Neste trimestre, estamos estudando uma lição baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, moldados pela palavra. Domingo, estudamos a lição sobre o seguinte tema: os manjares dos demônios. Comentarista do trimestre, pastor Edneuton, este que vos fala. A nossa escola, meu querido, acontece todos os domingos às 9 horas em todas as nossas igrejas. Venha ser aluno e adquira a sua lição gratuita da melhor escola já existente e traga a sua família. À noite, às 19h30, tivemos cultos de adoração e pregação da palavra de Deus, onde Deus operou poderosamente, hinos maravilhosos e pregação da Bíblia Sagrada. Glória a Deus! O final de semana da Igreja Chamas do Avivamento foi uma bênção. Meu querido, se não gosta de a igreja, quer fazer o que no céu? Atenção, pastores, presbíteros, dirigentes. Hoje, reunião com o presidente reverendo Divan Rosa, pastores e presbíteros dirigentes. Às 19h30, no escritório da igreja, Rua Portugal 208, no bairro Granduquesa. Atenção, pastores, presbíteros, dirigentes. Reunião hoje no escritório da igreja, na Rua Portugal 208, no bairro Granduquesa. O rádio é uma ótima companhia. Ouvintes fiéis, obrigado pela sua audiência.
A você, rádio ouvinte, a você, internauta, um forte abraço. Irmã Ivone Domingues, também irmã Gláucia Figueiredo, também irmã Mara Lúcia, Maria Eugênia, Eliane Rodrigues de Ipatinga, Esther Gomes, Luciane Ferreira de nossa igreja sede, Maria Nilza, pastor Edson Balbino, pastora Marilza, pastor Marcinho, Raquel, Mauredson e Michele. Deus abençoe os nossos ouvintes, a você que está ligados conosco, um forte abraço. Irmã Adriana Cândido, também irmã Adelaine Ingrid, que Deus abençoe. Irmã Jocástria, Adriano, Isabelle, Diaconisa Elisnete, Diácono José Maria, estão em Portugal ligados conosco, um forte abraço. Irmã Iranilza, que Deus em Cristo abençoe a todos os nossos ouvintes fiéis. Quero oferecer a primeira canção do programa a todos vocês, que traz o título Pregadores de Rosas, Marcos Antônio. Ouça, é pra você. O Wilton Rodrigues, um forte abraço. Irmã Adriana, graça e paz. Adelaine, que Deus abençoe. Irmã Jocástia, Deus abençoe você e sua família. Iranilza, obrigado. Deus em Cristo abençoe. Deus em Cristo abençoe a todos. Aleluia. Temos que pregar os espinhos também. É verdade. Prepara o teu coração. Deus tem uma palavra para você na tarde de hoje. Deus abençoe, Diaconisa Elisinete. Um forte abraço. Nosso irmão Adriano, Diácono José Maria, Isabelinha, Deus abençoe esta família aí. Portugal ligados conosco. Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. A tela está enchendo de coraçãozinho. Oh, aleluia. Deus abençoe você, meu querido, pela audiência. Estar ligados conosco. Compartilhe o vídeo aí, ok? Curte, compartilhe, manda os coraçãozinhos. Deus abençoe. Estamos só começando a semana. Temos um encontro marcado de segunda a sexta, ok? Estamos juntos. Irmã Simone Araújo, graça e paz, irmã Simone. Que Deus abençoe. Deus abençoe de uma forma especial. Aleluia. Irmã Maria Nilza, Deus abençoe. Adelaine Ingrid, amém. Glória abençoe. Deus possa abençoar. Vamos tomar água, tem que tomar água. Graça e paz. A Maria Eduarda. Maria Eduarda, um forte abraço, Maria Eduarda. Deus abençoe, irmã Simone. Também Diácono Júnior, Maressa. Os irmãos aí do Grande Duquesa. Maria Eduarda, eu não esqueço de você. Deus abençoe. Fica ligados aí, Deus quer falar com você na tarde de hoje. Glória a Jesus. A paz do Senhor. Outro abraço, Diaconisa Elisnete, família, todos estão ligados. Que Deus abençoe essa família poderosamente. Meu querido, Deus é amor, mas é justiça também. Um forte abraço a todos os nossos queridos. Continue ligado, porque o momento agora é o momento mais esperado do nosso programa. Igreja Chamas do Avivamento, profetizando com entendimento na palavra, gerando avivamento. Eu quero meditar com você na palavra de Deus no início da tarde de hoje. Atos, capítulo 7, verso 59. Atos, capítulo 7, verso 59, que nos diz assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém. Muito bem, querido. No livro
de Atos, no capítulo 7, a Bíblia nos dá exemplo de um diácono, de um servo de Deus, de um cristão chamado Estevão. Estevão semeou a palavra de Deus recebendo pedradas. Meu querido, semear a palavra de Deus nunca foi fácil. Ser pregador da palavra de Deus, anunciar o evangelho, nunca foi fácil. Pregar a palavra de Deus é semear em lágrimas. Porém, a promessa de Deus é colher com alegria. O Salmo de número 126, no verso de número 5, nos diz: os que semeiam, ou os que plantam em lágrimas, cegarão, colherão com alegria. É promessa de Deus. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, eu gosto de chamar este livro de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Estevão, ele foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja nascente, da igreja primitiva. Logo, após a morte e ressurreição de Cristo, pregando os ensinamentos de Cristo e convertendo tanto judeus como gentios. Estevão fazia parte de um grupo conhecido como o Grupo dos 7. Em Atos, no capítulo 6, no verso de número 3, foi constituído a junta diaconal. Escolhei, pois, entre irmãos dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, a junta diaconal. Ela foi instituída no capítulo 6 do livro de Atos, porque era necessário servir a mesa, servir as pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo, crescendo de uma forma assustadora. Os apóstolos estavam preparando a palavra, buscando o ensinamento da palavra para a pregação do evangelho. Então era difícil conciliar as duas coisas, como é difícil conciliar as duas coisas: serviço e também o estudo da palavra de Deus. Por isso os diáconos foi então instituído aí a junta diaconal. E Estevão foi um dos 7 escolhidos para fazer parte da junta diaconal da igreja nascente. Foi um dos primeiros diáconos. Ele foi detido pelas autoridades judaicas, levado diante o Sinédrio, a Suprema Corte da Assembleia em Jerusalém, onde foi condenado por blasfêmia. Estevão era um pregador do evangelho, estava falando de Cristo, anunciando o evangelho, a palavra de Deus. Então ele foi levado à corte, ao Sinédrio, e ali ele foi julgado, condenado por blasfêmia. Esta foi a acusação contra ele, tendo ali a sentença e sentenciado à morte. E a sentença de morte, na atualidade, o mais usado para os maiores criminosos da época era o apedrejamento. Em Atos, o capítulo de número 8. Entre os presentes na execução ali de Estevão, estaria Saulo. Saulo, que no futuro seria Paulo, ainda durante os seus dias de perseguições de cristãos. Lá estava Saulo, na execução de Estevão. Estevão foi julgado, e o julgamento ali por blasfêmia, porque estava falando do cristianismo, para eles era uma seita, algo que eles não aceitavam, os judaizantes, e os romanos pela questão política, enfim. Estevão foi julgado e sentenciado à morte. Levado então à praça para ser ali então apedrejado. Estevão, um dos 7 primeiros diáconos da igreja primitiva, foi julgado, condenado, pena de morte, apedrejamento. No Antigo Testamento, meu querido, entre os judeus, o apedrejamento ele era um método usado na execução de pena de morte. Era algo muito comum, era a pena de morte. Isso no Antigo Testamento. No Velho Testamento, o apedrejamento não era somente uma punição legal, mas também um ato de violência da população. Em João, no capítulo 8, a mulher adúltera que foi pegada em adultério, não estava ali com ela, foi levado a Cristo. Com ela não estava o companheiro, a pessoa que estava em adultério com ela, e somente ela foi levada a Cristo para ser apedrejada. Você percebe que também foi um ato de violência, não era só
um ato legal, mas também de violência da população. Em nosso país, no Brasil, não há pena de morte. O apedrejamento não existe, não é costume. Alguns países ainda é costume o apedrejamento, como pena de morte. Acontece em muitos países ainda. No Brasil não há pena de morte. Então você talvez está a pensar, pastor, eu sou pregador do evangelho, como Estevão foi. E apedrejamento, o que tem a ver conosco? Se estamos na América do Sul, se estamos num país laico, num país onde temos a liberdade de pregarmos o evangelho, e aí o apedrejamento? Eu quero que você entenda, meu querido, que o apedrejamento do nosso país, falando de nós, recebemos muitas das vezes como palavras que ferem, que machucam, que dói, que ofende. Essas palavras como pedradas ao ministério, aquele que leva o evangelho, a palavra de Deus. Quem sabe você está sendo apedrejado por palavras ofensivas, que ferem, que machucam, feridas que não estão expostas à carne, aos olhos nus, mas estão no interior, na alma, machucando, pedradas. O apedrejamento de palavras muitas das vezes é inevitável. O que fazer então? Você está preparado para as pedradas da vida? É uma pergunta que eu quero fazer a você. Tem muitas pessoas que querem deixar de viver, que entram em depressão, porque são caluniadas, recebem palavras como pedradas. O que fazer? Eu quero tomar exemplo na tarde de hoje, o que Estevão fez para suportar as pedradas, que no caso foi literal. Mas tomando exemplo na vida de Estevão, estaremos suportando as pedradas, as palavras ofensivas, as palavras que ofendem, as palavras que machucam, quando nós exercemos algo na obra de Deus. Isso só acontece com Estevãos, só acontece com aqueles que assumem um ofício na obra de Deus. As palavras vêm, as pedradas vêm. O que fazer? Para suportar como Estevão, o que eu tenho que ser? O que eu tenho que fazer? Você percebe em Atos no capítulo 6, o verso de número 3 da parte A: escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Meu querido, Estevão só suportou as pedradas, que no caso foram pedras no literal, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Você só suportará as acusações contra você se você está pregando o evangelho, a palavra de Deus. É se você for cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Deus. É suportar, é ter resistência para aguentar as pedradas. Imagina as pedradas em Estevão. Ser cheio é não ter espaço para mais nada. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que grita, que pula, que fala em línguas, que vai a montes, que estão nas igrejas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que na vida flui o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, no verso 22, disse Paulo: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São alguns só citados por Paulo. 9 componentes do fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. Isso você vai conseguir suportar as palavras ofensivas, as calúnias, as lutas, as dificuldades, as pedradas do dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo. No verso 5 e 8 do capítulo 6, Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No capítulo 6, no versículo de número 8. Para suportar como Estevão, temos que ser cheio do Espírito Santo e também cheio de fé. Oh, aleluias! O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. É ter visão elevada,
Mesmo em meio às pedradas, a Bíblia diz no versículo 56, no capítulo 7 de Atos, que Estevão elevou os teus olhos ao céu, mesmo em meio às pedradas, e disse: eis que vejo os céus abertos. É ter fé, meu querido. Estevão estava baseado na promessa em Mateus capítulo 28, versículo de número 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido, cegarão, colherão com alegria. A fé é um dos componentes do fruto do Espírito. Seria incoerência alguém que é cheio do Espírito Santo e não ter fé. Talvez você está a pensar, analisar: pastor Edneuton, todas as pessoas, todo ser humano ele tem fé. Não, ele tem esperança, ele nasce com uma esperança. Isso faz parte. A esperança é para amanhã, a fé é para agora. Há uma diferença. E a fé não é algo natural, não vem de nós. Paulo diz aos Romanos que é dom de Deus. É Deus que dá. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa, meu querido, que não importa com as pedradas que vêm, com as palavras que ferem, que machucam, mas ele está cheio de fé. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de fé. Para suportar as pedradas como Estevão, nós precisamos também ser pessoas diferentes. O versículo 15 do capítulo 6, o rosto de um anjo, era o que eles observavam na vida de Estevão. Estevão foi transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Para suportar as pedradas, temos que ser uma pessoa transformada, mudada pelo poder de Deus. Todos reclamam das pedradas, porém você não, você é diferente. O rosto de Estevão brilhava, o rosto de Estevão parecia como de um anjo. Foi testemunhado ali no Sinédrio, quando as pessoas olhavam para ele. Mesmo semeando em lágrimas, o seu rosto tem o brilho do Espírito Santo. Para suportar as pedradas, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio de fé. Você tem que ser diferente. Alguém transformado pelo poder de Deus. Para que você suporte as pedradas da vida, meu querido, você também precisa ser conhecedor da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. No capítulo 7 do livro de Atos, no Sinédrio, sendo julgado, no versículo 2 ao versículo 52, Estevão, ele narrou para o concílio de Jerusalém, a história patriarcal, de Gênesis, capítulo 12, até o capítulo 50. Estevão falou de Moisés, falou de Josué, a construção do templo, feito por Salomão. Falou do próprio Jesus, o qual eles haviam crucificado. Deu um show de Bíblia. Estevão deu um show de Bíblia no seu julgamento. É verdade. Você pode analisar no capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 52. Estevão deu um chante do Sinédrio. Cristão que não gosta de Bíblia. Meu Deus, isso é uma incoerência. É um absurdo. Cristãos que não vão nos estudos bíblicos, que não lê Bíblia, que não são alunos da escola bíblica dominical, por qualquer motivo, faltas de estudos bíblicos, não vão nas escolas bíblicas dominical, nas suas igrejas, não ler mais a Bíblia, não conhece a Bíblia. Quando recebe a oportunidade na frente de uma igreja, só sabe citar o Salmo 23. E olhe lá. Sabe por quê? Porque não conhece a Bíblia. Estevão não. Ele suportou as pedradas porque ele conhecia a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de fé. Oh, aleluias. Seja uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Seja uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Ame a Bíblia Sagrada. Para suportar as pedradas como Estevão, no versículo 60 do capítulo 7, disse Estevão: Senhor, não lhes imputes este pecado. Para suportar as pedradas, você tem que ser uma pessoa perdoadora. Tem que ser perdoador. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro quis surpreender a Jesus acerca do perdão. Então Pedro aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim
e eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro quis surpreender Jesus, falando 7 vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão, aquele que peca contra mim. Os líderes religiosos ensinavam que 3 vezes era o suficiente. Pedro, ele acrescenta mais, 7 vezes. Jesus surpreende a Pedro: não, Pedro, é 490 vezes, é 70 vezes 7. Querido ouvinte, se você na verdade está contando quantas vezes você perdoou o seu irmão, na verdade você nunca o perdoou. O que Jesus estava nos mostrando? Que é muito mais do que nós podemos imaginar quantas vezes é necessário perdoar o nosso irmão. Isso em 12 horas. Era o que Jesus estava mostrando. Meu querido, perdoa, libere perdão. Todos ali estavam esperando Estevão falar alguma coisa. Aquele silêncio, as pessoas segurando as pedras na mão. Estevão vai falar. E no versículo 60 ele abre a sua boca e diz: Senhor, não imputes, não leve em consideração este pecado. Perdoe. Estevão libera perdão levando pedradas. Meu querido, perdoe esta pessoa que está falando contra você. Perdoe essa pessoa que está lhe jogando pedras. Libere perdão na tarde de hoje. Você vai suportar muito mais. Libera o perdão. Porque quando você não perdoa, você carrega esta pessoa para todos os lados onde você vai. Libera perdão em nome de Jesus. Estevão perdoou e viu a glória de Deus. As pedradas contra Estevão não conseguiram tirar Jesus do seu coração. Essas pedradas, essas palavras ofensivas sobre você não vai tirar Jesus do seu coração. Não vai. Que possamos aprender que semear com lágrimas não é fácil, sim, devido às pedradas da vida, mas nunca desanimar, desistir e sim crer na promessa de Deus. Cegarão, colherão com alegria. Atos 7:59. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Para encerrar, oh aleluia, o maior benefício de ser cheio do Espírito, cheio de fé, transformado por Deus, conhecedor da palavra e perdoador, é que nós vamos passar a eternidade com Cristo. Não importe com as pedradas que estão vindo sobre você. Não jogam pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém chuta cachorro morto. Se está fazendo isso com você é porque há valor na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora. Está na hora de orar. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Querido Deus e eterno Pai, diante da Tua presença aqui estamos. No início da tarde de hoje, abençoando a todos os nossos ouvintes. Meu Deus querido, que o Senhor vá de encontro a todos na tarde agora. Pai amado, quem sabe pessoas estão levando pedradas, pessoas que estão recebendo palavras ofensivas, mensagens negativas. Meu Deus querido, em nome de Jesus nós repreendemos toda palavra de maldição, toda palavra, Deus querido, destruidora, como pedras que ferem o interior, a alma, o sentimento. Meu Deus querido, obrigado pela palavra de Deus, a palavra do Senhor na tarde de hoje. Ser com cada ouvinte, abençoamos desde já a todos de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está abençoado pelo poder da palavra de Deus, meu querido. Esta prova não é para te matar, é para te melhorar. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer a todos os nossos queridos, a todos vocês, internautas, a você, rádio ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. A semana está só começando. De segunda a sexta ao meio-dia, temos um encontro marcado nesta mesma sintonia. Rádio Bituruna, AM 930. Nós vamos despedindo hoje ao som da segunda canção, Me Orgulho de Ser Cristão. Os Gauchinhos, ofereço a todos os nossos queridos. Estou indo embora, mas Jesus
Ele não vai não, ele permanece contigo. Que o amor de Deus, a graça de seu Filho Jesus, a consolação e a presença do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E até amanhã! Deus abençoe, meu querido, obrigado. Deus abençoe, diaconisa Vilma, diácono Hudson, irmã Lurdia Cabral, forte abraço, irmão Juscelino. Deus abençoe, irmão Celso Paulo Correia, meu irmão, obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe, irmão Celso, saudade de vocês. Saudade da Érica, saudade dos filhos aí. Congonhas, um forte abraço. Que Deus abençoe. Obrigado, diaconisa Lisnete. Obrigado, diácono José Maria. Nossa irmã Jocasta, Adriano, Isabelle. Deus abençoe esta família poderosamente. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você. Uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Ok? Estamos só começando. Amanhã espero você no mesmo horário. Se Deus nos permitir, meio-dia estaremos de volta. Fique na paz. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço no seu coração. Jesus te ama e eu também.